tudo bem? Oi. Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou professor de Filosofia e Sociologia. Eu sou o professor Diego Moraes, sou professor de História e de Filosofia. Legal, bom, nas suas mãos você tem um livro que se chama História da Música Popular Brasileira para Vestibulares e Enem. Bom, nas mãos de vocês têm o livro História da Música Popular Brasileira para Vestibular e Enem. E nós vamos comentar um capítulo extremamente importante nessa história, que é o capítulo sobre indústria cultural. Isso. Bom, e de onde surge esse nome, ou esse termo, indústria cultural? Bom, isso trata-se de um conceito próprio da chamada Escola de Frankfurt, que desenvolveu aquilo que ficou conhecido na história do pensamento como teoria crítica. A Escola de Frankfurt foi o nome que se deu ao Instituto de Pesquisas Sociais, localizado na Universidade de Frankfurt, na Alemanha, nos anos 30. O intuito dos autores, então, que se reuniram sobre esse instituto, das mais diversas orientações intelectuais, desde economistas, psicanalistas, psicólogos, artistas, filósofos, sociólogos, políticos, era, então, pensar a atualidade do capitalismo no mundo contemporâneo. A produção que se fez dentro desse instituto foi chamada, então, de teoria crítica. E esses autores ficaram conhecidos sob a égide, Sim. Ficaram conhecidos sob a égide de Escola de Frankfurt. Bom, uma das produções mais marcantes da Escola de Frankfurt foi o livro publicado por Adorno e Horkheimer, os fundadores da escola. O livro se chama Dialética do Esclarecimento e nas partes finais do livro há um capítulo que se chama, então, Indústria Cultural. Mas por que essa parte foi discutida? O que significa indústria cultural? De onde surgiu essa discussão? É isso que o Diego vai te apresentar agora. Então, primeiro a gente tem que entender o que seja a chamada escola crítica. Essa palavra crítica na língua alemã, ela tem um significado muito especial. E talvez um dos principais usos dessa palavra crítica apareça um pouco antes, na verdade alguns séculos antes, da própria Escola de Frankfurt, que é uma palavra que aparece na gramática, no dicionário kantiano, que é quando Kant faz uma crítica às escolas epistemológicas anteriores a ele, como o empirismo, como o racionalismo, ao mesmo tempo apontando os pontos de confluência, os pontos de divergências e apresentando uma espécie de terceira via, vamos colocar assim. Esse termo crítica, então, na língua alemã tem esse significado de síntese, esse significado de contraposição e novas formulações. A teoria crítica, portanto, desenvolvida pela Escola de Frankfurt, é aquela, então, que busca, em certa medida, estabelecer uma crítica ao pensamento do século XVIII e XIX, apropriando-se de determinadas escolas, pensadores, em especial Marx, Freud, mas também poderíamos citar Nietzsche, dentre outros. O que esses filósofos fazem é se apropriar da crítica que Marx faz ao mundo capitalista, da crítica que Freud, que Nietzsche estabelecem sobre a modernidade, sobre a cultura, sobre a civilização e tentar de alguma forma, então, estabelecer as bases do que seria, então, as implicações destes conceitos, as implicações destas formulações do século XVIII e XIX aplicada à lógica capitalista e ao desenvolvimento da sociedade do século XX. Tá? O grande mote, talvez, que a gente poderia elencar como um dos principais que leva os indivíduos, os autores da Escola de Frankfurt a pensar a indústria cultural, é talvez a contradição que se coloca entre a concepção moderna de razão, uma razão então sempre vista a partir de uma perspectiva libertadora, e o que nós encontramos no século XX como desenvolvimento racional a partir da técnica, a partir da tecnologia, da informação, e, posteriormente, o que a razão foi capaz de fazer nas armas de guerra utilizadas na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Eu gostaria até de citar uma filósofa viva ainda, não pertenceu necessariamente à Escola de Frankfurt, mas é influenciada pela Escola de Frankfurt, que é a Agnes Hiller. Numa entrevista recente, ela trouxe uma ideia que me chamou muita atenção, de que se a irracionalidade produz catástrofes, o excesso de racionalização leva a genocídios. E o que a gente observou de Kant e a sua promessa do esclarecimento até os horrores da Segunda Guerra Mundial foi justamente uma instrumentalização da razão para justificar os genocídios, para justificar as sobreposições, as violências simbólicas, materiais, físicas de toda a ordem. E é exatamente isso que os autores vão perceber tanto no campo político, mas também no campo artístico.
E é aí que o conceito de indústria cultural ele ganha cidadania, uma vez que ele vai ser pensado através dessa lógica da racionalização, de uma razão que serve então para a construção de instrumentos de dominação, e agora esses instrumentos alinhados então a uma produção cultural. Mas então, quando surge esse conceito de indústria cultural? Porque aparentemente nós temos aqui duas palavras: cultura, como uma forma de produção do gênero humano, e temos indústria, um processo identificado dentro de uma lógica fabril. Como o próprio termo sugere, indústria cultural, o que nós estamos a nos referir trata-se de um conjunto de artes, ou seja, de um conjunto de cultura, seja cinema, televisão, música, etc., que é produzida, que é fabricada dentro de uma lógica industrial. A saber, uma lógica que obedece uma estrutura de lucro, uma estrutura de alienação acerca daquele que produz a arte e um processo de alienação futura em relação àquele que consome a própria arte. Em outras palavras, o que seria esta indústria cultural? Todo e qualquer processo de produção de uma arte massificada, que tende a ser empobrecida em suas estruturas, em suas cadeias discursivas, para fazer com que ela seja consumida o mais rápido, o mais intenso possível por parte da população de modo geral, levando essa arte, que outrora era pensada como um desenvolvimento, como um instrumento de reflexão e de emancipação, ao contrário disso, uma arte que leva o indivíduo cada vez mais a uma alienação dos seus processos de vida. Um dos pontos centrais de crítica do Adorno e do Horkheimer é que a função que a arte vai cumprir na vida dos indivíduos é uma função que impede que eles possam refletir verdadeiramente sobre essas estruturas nas quais eles vivem. A arte ela tem uma função marcada no pensamento desses autores pelo entretenimento. E o entretenimento, ou a diversão que essa arte produziria, ela impediria que os indivíduos pudessem então se distanciar da sua realidade e então refletir sobre o mundo em que vivem. De certa forma, a produção da indústria cultural ela estaria ligada ainda a um mecanismo, ainda a um instrumento de controle capitalista sobre a vida dos indivíduos. Ou seja, como é que poderíamos definir indústria cultural? Há uma definição que não é uma definição oficial, mas a gente pode interpretar a indústria cultural como sendo um conceito que buscasse dar conta de toda a produção cultural que se inserisse dentro dessa lógica de produção capitalista. Quando então a arte, a produção artística se encontra com a lógica de lucro do mundo capitalista, nós temos então esse fenômeno chamado indústria cultural. Bom, e aí a grande sacada que esses autores tiveram ao fazer essa conexão entre a ideia de cultura e a ideia de indústria é entender as implicações que esse conceito, quer dizer, não necessariamente que esse conceito, mas as implicações que esta lógica que o conceito analisa traz ou acarretou ao longo, principalmente do século XX. O Adorno analisa especialmente a cultura, a arte popular e a arte erudita, especialmente sobre a música, e é esse o ponto que eu gostaria de colocar como um exemplo que amarre bem essas questões que a gente está falando. Quando a gente pensa uma indústria, qual que é a sacada? Vamos produzir um produto, esse produto será produzido em série, com baixo custo, para atender o maior número de pessoas possível. Então pensa isso na arte. Uma arte que é produzida em larga escala para atender o maior número de pessoas, não é? Essa arte, a partir do momento que ela é precificada, ou seja, você estabelece um valor, um preço a ela precisa ser circulada o mais rápido possível. Logo, não vai poder ser uma arte bem elaborada, uma arte complexa ou uma arte feita, digamos, para poucos. Teria que ser uma arte de fácil deglutição, uma arte de fácil acesso. E esse é o problema, especialmente, que o Adorno enxerga na produção musical de sua época, não é? São músicas que, quando ela está no veio erudito, ela perde o seu rigor, e quando ela está no veio popular, ela perde a sua espontaneidade. Ou seja, trata-se de uma música fabricada, bem articulada, bem matematizada, para atender um público muitas vezes não muito exigente em relação àquele produto, em relação àquela arte produzida. Então, a crítica especial que o Adorno faz a essa indústria cultural, sobretudo no campo da música, é de que esta música se converteu num mero produto para ser assimilado pelas pessoas de uma forma rápida e de uma forma barata, vamos pensar assim. Mas o que é esse barato? Esse barato é simbólico,
porque é um barato tanto no sentido literal, de preço, e é um barato também no sentido de uma pouca qualidade. E essa é a principal crítica que ele faz no campo da arte. E um dos elementos centrais dessa produção cultural no interior da lógica capitalista é que a produção artística ela tem como finalidade o entretenimento. Esse é um aspecto bastante importante da indústria cultural. O entretenimento ele funciona como uma espécie de véu que recai sobre a percepção dos indivíduos, impedindo com que eles percebam a realidade na qual eles se enquadram ou na realidade na qual vivem. Ou seja, o indivíduo produz, trabalha numa empresa o dia inteiro. Ao sair dessa empresa, ele quer então ter o seu momento de descanso, que supostamente seria um momento onde ele teria condições de pensar sobre a realidade no qual ele está envolvido. Só que ao invés de fazer isso, ele é envolvido por toda uma teia de produções culturais, desde o rádio até a televisão, no qual ele então busca um descanso, um divertimento e, portanto, busca não pensar, busca não refletir, ou seja, ele não busca pensar sobre os possíveis mecanismos de dominação que recaem sobre sua vida. Isso. E aí a gente volta nas apropriações que a teoria crítica, que a escola de Frankfurt faz, por exemplo, do marxismo e o conceito de alienação. Não é? A palavra alienação, né, que vem do latim alius, né, que você transfere a outro, é apropriada no marxismo como uma forma de você transferir para os donos dos meios de produção, né, o lucro acerca daquela produção. Quando a gente vai pensar isso no campo da indústria cultural, o que ocorre? Você tem um indivíduo que ele transfere para outro os valores que são introjetados, ele transfere para outro os comportamentos que são ditados, que são produzidos para que ele siga. Em outras palavras, há uma arte que leva a uma alienação. Essa alienação permite com que a lógica capitalista continue acelerando, continue se manifestando, enquanto o indivíduo não é capaz de questionar essa própria lógica que ele está inserido. Para finalizar, eu acho que a gente pode caminhar nesse sentido. Uma das grandes análises do Adorno é pensar a despolitização da sociedade através da arte. Seja a música, seja a pintura, o cinema, qualquer bem cultural, vamos pensar assim. O século XX mostrou que através da arte era possível levar um grau de alienação aos indivíduos. Como esse grau de alienação foi objetivado, foi materializado? Através de um consumo de uma arte feita, produzida sobre esses auspícios de alienação, ok? Bom, nós entendemos como funciona o conceito de indústria cultural, mas isso não significa que nós devemos usá-lo como se ele fosse a única resposta possível. Muitos críticos da indústria cultural não concordam com Adorno e não concordam com a análise que ele faz da arte, ou seja, são indivíduos que buscam tentar resgatar, mesmo no interior da lógica de produção capitalista, alguma possível arte ou um modo de construção artístico que pudesse então despertar o senso crítico ou despertar o indivíduo para uma reflexão crítica da sociedade. Então, muito cuidado, esse conceito ele tem um tempo, ele é marcado historicamente, apesar de nos fornecer ainda inúmeras ideias de como pensar a produção artística no mundo atual, mas ele não consegue, de certa forma, responder a toda a produção artística que é realizada ainda hoje. Nós podemos encontrar produções cinematográficas, até mesmo músicas ou nas artes plásticas, possibilidades de escapar então dessa lógica de embotamento da razão que é tão propalada pelo Adorno e pelo Horkheimer. E eu acho que para finalizar, a gente pode também entender que por trás dessa formulação teórica, dessa formulação conceitual da Adorno, existe uma expectativa para a função da arte. É como se ele identificasse na arte não simplesmente um mecanismo de fruição, um mecanismo de prazer, mas identificasse a arte um componente político forte de transformação social. E uma das críticas que é feito a essa noção de arte em Adorno é que a arte pode estar para além disso, em que a arte não tem somente esse componente político. O componente estético da arte transcende a esfera política. E tentar reduzir a arte a somente um componente político é empobrecer a própria arte. Então essa é uma crítica também que a gente pode fazer à própria teoria crítica. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham compreendido o conceito de indústria cultural e até a próxima. É isso aí, até a próxima. Obrigado.